Na série de vídeos Aprenda a Cultivar Comigo, hoje eu trago 5 suculentas maravilhosas. Entre elas, a Echeveria Raindrops, a Echeveria Nitti e a Echeveria Colibra. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E este tema, gente, foi mais um tema escolhido por vocês. A Maura pediu para que eu falasse sobre a Echeveria Raindrops. Então eu já acrescentei mais outras 4 lindezas aqui para vocês. São todas echeverias maravilhosas que eu estarei compartilhando muitas dicas de cultivo. Se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho, que eu estarei compartilhando muitas dicas no cultivo com suculentas toda semana. Então agora a gente vamos conhecer essas lindezas, mas antes eu quero pedir para quem não me segue lá no Instagram, lá eu estou como @suculentasdarutinha, lá eu deixo também muitas dicas de cultivo, assim como eu estou sempre compartilhando tudo o que acontece aqui no meu jardim, tanto aqui no sítio quanto no meu jardim na minha casa na cidade. Então agora vamos ao vídeo. E nós vamos começar já com essa lindeza, porque hoje vai ser um show de lindezas, né? Só separei suculentas maravilhosas para estar mostrando hoje para vocês. Então aqui eu tenho a Echeveria Raindrops. Ela vai formando essas carúnculas. Olha que coisa linda. Na verdade, o que chama mais atenção nela são realmente, né, essas verrugas, né? As verrugas que formam na sua folhinha. Então, para que elas, né, fique com esse aspecto, para que saiam essas verrugas, ela precisa de bastante sol. E uma outra coisa, gente, que eu tenho percebido, porque eu cultivo ela já há bastante tempo, e essa planta, ela demorou bastante para soltar essas verrugas, essas carúnculas comigo. Eu percebi que você tem que fazer um estresse hídrico, né? O que seria um estresse hídrico? Molhar pouco. Ó, o substrato está bem seco, tá? É bem drenante, ele está bem sequinho. Então eu faço um espaçamento um pouquinho maior entre uma rega e outra com a Raindrops, tá? Para que ela fique, né? Que ela solte essas carúnculas. As carúnculas vão ficar mais evidentes no outono e inverno, tá? É o período que ela fica mais bonita também. Ela fica mais colorida e essas carúnculas crescem, ficam maiores. Agora, na primavera e verão é a época de pleno crescimento dessa planta, por ela ser uma echeveria, e as echeverias agora estão em pleno desenvolvimento. Essa é a parte superior daqui. Aqui eu tinha ela, né? Eu cultivava ela nesse vasinho, eu fiz o corte, ó, tá vendo ali no fundo? Lá no fundo, ó, eu fiz o corte e eu consegui 2 mudinhas. É uma planta que se multiplica muito fácil, gente, por decapitação, tá? Além desse tronquinho, eu já tinha outros que eu consegui fazer outras mudinhas. Então, eu tenho bastante facilidade em fazer mudas por decapitação da Raindrops, tá? Por folhas, eu já retirei, mas eu não consegui, ainda não, na verdade não deu certo. Até como ela se propaga muito fácil dessa forma, como eu tô mostrando para vocês, eu nem me preocupo em tirar folhas para fazer as mudas, tá? Eu faço a decapitação que dá bem certo. Ó, aqui, se eu quiser, nós estamos agora no mês de fevereiro. Lá no mês, fevereiro, março, abril, final de abril, se eu quiser fazer a decapitação dessa planta, eu já posso novamente. Ó, ela já tá com um tronquinho bom, ó, até lá ela já vai crescer um pouquinho mais. Então eu consigo fazer outra decapitação dela, enraizar ela novamente para o inverno, que ela vai ficar com essas carúnculas ainda mais evidentes e bem colorida, maravilhosa, e vou obter mais mudinhas no tronco. Então, regas mais espaçadas, substrato bem airado, bem leve, drenante,
Local bem iluminado, tá? Quanto mais sol você der para ela, mais bonita ela vai ficar. E eu cultivo ela no tempo também. Eu vou mostrar agora para vocês, pegar uma sombrinha, né, que tá chovendo bastante, e vou lá mostrar para vocês que eu tenho dela também no tempo, tá? E as mudinhas, né, ó, as mudinhas quando elas vêm dessa forma, e com o tempo então que ela vai adquirindo as carúnculas. E daqui a gente já consegue avistar ela, né, gente? Olha que fofinha. Ela fica aqui nesse meu arranjo maravilhoso. Olha só que coisa linda. Ela é muito lindinha, né? A verdade, esse arranjo está cheio de fofurices, né? Ó. Então ela já está bastante tempo aqui. Olha só que lindas as verrugas, que linda. Maravilhosa, né? É um arranjo de barro. O substrato bem drenante, ele seca bem rápido. Todas que estão aqui, né, já são suculentas que se combinam entre si. Olha só. E ela fica aqui, gente, ó, no tempo, na chuva. Esse local é um local que é embaixo de uma árvore, um ipê, então ela pega mais um sol filtrado, não é um sol assim tão forte, direto, né? O sol é o mesmo, na verdade. O que ela não pega é um sol direto. Ela pega mais um sol filtrado. Mas tem dado bem certo. Essa lindona aqui, ó, maravilhosa aqui, é uma San Carlos, tá? E ali eu tenho a nossa protagonista do dia. Olha que linda. E pensa na chuvinha hoje aqui, gente, depois de muito calor. Tivemos dias aí, olha, horríveis. E olha que eu gosto de verão, tá? Mas esse ano ele tem caprichado. Muito sol, muito forte, muito quente. Deixa eu mostrar pra vocês. Pena assim que choveu, gente. Eu tava esperando tanto a floração desse meu cacto monstro. E ele resolveu abrir hoje à noite. Mas aí com o peso da chuva aqui já, ó, ele já tá murchando. Mas ele é muito lindo. Ele é bem parecido com as outras florações, porém ele tem as folhinhas, as beiradinhas das folhinhas meio roseadas, meio avermelhadas, ó. Pena, né? Choveu e eu não consegui ver todo o esplendor dessa lindeza. Mas não tem importância, tem mais dois botõezinhos ali, ó. Tem mais um pequenininho lá e outro aqui desse lado. Essas bolinhas ali, ó, aquela bolinha lá e essa aqui, gente. São botõezinhos, tá? Quem sabe, né, no próximo a gente dá mais sorte. A segunda lindeza que eu vou trazer aqui para vocês, gente, é a Echeveria colibra. Essa plantinha também no início eu tive um pouquinho de dificuldade com ela. Porque o que é bonito nela, né, gente, são esses trompetes, né? A gente adquire ela justamente por causa desse formato das folhas que ela adquire com o tempo, né? Que fica toda enroladinha, ó. Então esse é o charme da plantinha. Eu comecei cultivando ela em vaso de barro, em cuia, assim, gente, ó. Fiz a primeira decapitação para obter mudas, não tive tanto sucesso, o tronquinho dela melou. Fiz o enraizamento dessa. E aqui o que a gente percebe aqui que eu já consigo, daqui uns meses eu já vou conseguir. E a segunda lindeza que eu trago aqui para vocês, gente, é a Echeveria colibra. Essa maravilhosa aqui. Confesso que no início eu tive um pouquinho de dificuldades com ela, né? Até ela ficar desse formato, que é o que a gente quer nessa planta, que são esses trompetinhos, né? Todos enroladinhos. Quando eu comecei a cultivar ela, foi uma cuia dessa, ó, de plástico. Fiz a primeira decapitação para obter mudas, mas infelizmente o tronquinho melou, não tive sucesso, né, com a primeira decapitação. O enraizamento dela foi bem feito, né? Se não fosse, talvez, né, ela não estaria aqui, né? Mas, né, o enraizamento eu consegui fazer certinho. Porém, o tronquinho eu não tive sucesso, né? Eu não consegui as tão desejadas mudinhas. Mas, logo, logo eu já consigo fazer a decapitação dessa. Eu acredito que, como ela está em vaso de barro, essa segunda decapitação eu acredito que será será com sucesso. Se a primeira não deu certo, a gente vai ter fé que na segunda vai ser, né? Então, eu posso estar esperando também lá pelo mês de abril
que é um mês mais fresco, que a gente já está no outono e inverno, então um mês mais apropriado para fazer esse tipo de coisa. Agora está muito quente e é muito fácil delas fungarem. Então o importante é a gente esperar meses mais fresco, onde a gente consiga fazer esse procedimento com mais sucesso. Como eu falei para vocês, né? Então eu cultivo ela em vaso de barro, substrato bem drenante, as regas são bem espaçadas também, a mesma coisa que da Raindrops eu também faço com a colibra, para que ela fique nesse formato bem fechadinho. Se você regar demais, ela já vai ficar mais aberta, não vai ficar tão bonita, né? Porque o objetivo nosso é que ela fique assim. Então, regas mais espaçadas, substrato bem drenante, vaso de barro, muito sol. Aqui onde ela está, ela fica aqui na varandinha, é o sol da tarde torrante. Então, é uma planta que ama sol, tá? Então dê bastante sol para ela. Ela é uma planta que é resistente ao sol e ela prefere sol. Se você não der bastante sol, ela não vai ficar nesse formato maravilhoso, tá, gente? Então aqui com vocês essa lindona da Echeveria colibra. Outra lindeza que eu separei aqui para vocês, gente, é a Echeveria nitti. Ela é muito parecida com a Topsy Turvy. As pessoas se confundem bastante. Mas a nitti, ela tem as folhinhas mais fininhas e fica mais repolhuda. Repolhuda é que ela fica mais viradinha assim para cima, ó. E tem algumas que chegam até a soltar alguns trompetinhos, gente. Ela fica ali, ó. Ela fica bem enroladinha. Essa é a minha matriz, né? A mamãe de todas. Tá bem grande, já tá numa latinha de tinta. Olha que enorme que ela está. Então, dessa planta, eu fiz esta mudinha, tenho essa aqui na latinha e tenho essa outra aqui também. Ela faz mudas por folhas muito fácil. Ela solta também muitas mudinhas no tronquinho com facilidade também, gente. Então é uma planta que ela é fácil de cultivo. A única coisa que você tem que ver é que ela é mais acometida por cochonilhas, que formam aquela... tipo uma poeirinha escura, tipo um funguinho escuro. Eu acho que vocês sabem o que é, né? Ele fica tipo uma sujeirinha escura nas folhas. Então, para que não aconteça isso, faça um espaçamento também maior nas regas e dê bastante sol. Quanto mais sol para essa planta, mais enroladinha ela vai ficar, tá? Estou pensando em colocar uma delas no tempo, fazer um arranjo como eu fiz com uma Raindrops, um arranjo de barro, né? E colocar uma mudinha dela no tempo para ver como ela se comporta aqui no meu clima, né? Porque cada clima é um jeito de cultivo, né, gente? Então a gente tem que testar os nossos climas. Então tô pensando em fazer também e colocar. Fazer algumas mudinhas por folhas dela, né? Para eu pagar para esse fim. Uma outra dica da nitti, né? Além dela gostar de bastante sol, local bem arejado, o substrato bem drenante, fazer esse espaçamento entre as regas para ela não ser acometida por cochonilhas, né? Para que ela fique com essas voltinhas bem viradinhas também, bastante sol, tá? Bastante sol, ó, que linda. E fazer a manutenção, né? De tempos em tempos você vai fazer a troca de substrato ou você vai fazer uma nova adubação. Eu uso com elas o Osmocote, tá? Que é aquele que é o adubo de liberação lenta. A Laui, gente, eu também separei a Laui para vocês. Eu tenho duas. Eu tenho uma que eu cultivo aqui no sítio e eu tenho uma que eu estou cultivando em casa, né? Na minha casa na cidade. Tá dando uma chuvinha aqui bem fininha, mas vai dar certo, né? Se não engrossar, ó, tá pingando nela. Tô pegando alguns pinguinhos nela também. E tá engrossando, gente, eu vou ter que sair. Vamos caminhar até ali na frente, porque não vai dar para ficar ali. Gostaria de ficar ali, que ali é bem claro, né? A gente pode mostrar melhor para vocês. E eu gosto de filmar em ambientes diferentes, né? A gente tem tantos ambientes diferentes aqui para estar mostrando para vocês. Então, a Laui. Qual é a minha experiência com a Laui? A Laui, ela é uma planta de crescimento lento, uma Echeveria de crescimento lento,
Uma planta que tem muita pruína, como vocês estão vendo, não dá para tocar nela que já mancha, né? Por ela ter bastante pruína. É uma planta que gosta de bastante sol, então dê bastante sol para sua plantinha, tá? Cuidado com as regas, ela mela muito fácil, tá? É uma planta que mela muito fácil. Um substrato, então, bem leve, drenante. De preferência, se você puder cultivar em vaso de barro, vai ser o ideal, tá? Porque o vaso de barro, ele vai contribuir, ele vai ajudar você, né? Na secagem desse substrato. O substrato, ele vai secar mais rápido. Cultive ela em um local bem arejado, com bastante sol, bem iluminado. Dê, no mínimo, 4 horas de sol diárias, né? Se você conseguir dar mais de 4 horas, vai ser muito benéfico para a sua plantinha vai crescer mais, vai ficar mais bonita, tá? E por enquanto, gente, ainda não tenho experiência com ela com mudinhas, tá? Como é uma mudinha jovem ainda, como vocês estão vendo, né? Tanto esta que eu tenho aqui como lá em casa, elas são pequenas ainda. Então, ainda não teve o prazer de fazer mudas por ela, tá? Com ela. Por folhas eu já tirei, mas não deu muito certo, hein? Posso até tentar tirar mais uma folhinha, quem sabe, né, brotar. Como elas têm um crescimento muito lento, às vezes a folhinha ela aborta mesmo, tá? É natural ela não brotar. O ideal seria a decapitação mesmo. Mas para isso eu vou ter que esperar mais um pouquinho, ela crescer um pouquinho, né? Para estar fazendo. Então, gente, ó, tirei uma folhinha. Vou deixar ela junto com o vasinho. Eu deixo mais embaixo, assim, ó, no cantinho. Tirar a pedrinha aqui do cantinho. Eu vou colocá-la bem aqui no cantinho para proteger do sol. Mas a Laui, como ela tem bastante pruína e a pruína protege do sol, ela já não é de queimar com tanta facilidade, tá? Você só tem que cuidar no substrato. Se o substrato ficar muito seco, ela pode vir a queimar, né? Você não pode molhar demais, mas também não pode deixar ele muito seco se você cultiva ela diretamente no sol pleno. E a quinta, a Elegans variegata. Gente, que coisa fofinha. Essa plantinha também é um sonho de consumo. Eu acho ela muito delicada, maravilhosa. Isso no inverno, essa coloração dela que já está meia roseada, não sei se vocês estão percebendo, isso se intensifica ainda mais. Ela fica toda manchadinha, né, com branco e com esse tom de rosa, um rosa bem bebê maravilhoso. Cultivando ela também em vaso de barro, como vocês estão vendo. Eu adquiri ela há pouco tempo, ela não tem 1 ano ainda aqui comigo, tá? Então, estou aprendendo a cultivá-la. Também tem o crescimento lento, por ser variegata, tem um crescimento mais lento. Cultivo ela aqui, ó, na estantezinha amarela. Então, aqui é o localzinho, o lugarzinho dela. Ela fica aqui, tá? Ela fica aqui, recebe o sol da manhã, recebe o sol da tarde, local bem arejado, bem iluminado, como hoje é um dia nublado, como vocês estão vendo, ó, um local bem iluminado, né? O importante é isso. O dia está nublado, o local onde você cultiva a sua suculenta, ele não pode ficar escuro, gente, de jeito nenhum, tá? Já não tem sol, às vezes vai ficar várias semanas aí sem abrir o sol. Ainda um local escuro, não vai dar certo, tá? Então, um local bem iluminado, mesmo em dias nublados, tá? Para que a sua plantinha ela fique maravilhosa. E o substrato, um substrato bem drenante, eu estou usando. Uso o osmocote, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Estão vendo ali as bolinhas verdes lá dentro, ó? Então, são as bolinhas do osmocote, que é a adubação, né, de liberação lenta. Aqui também eu tenho que retirar algumas folhinhas, assim como eu fiz com a Laui ali. Vou retirar algumas folhinhas e vou estar levando lá para o meu berçário. Aqui eu já não vou deixar dentro do vasinho, não. Vou levar lá para o berçário, né? E deixar lá para ver, né, se ela faz mudinhas por folhas com facilidade. A gente sabe que ela vai
formando colônias, ó. Ela vai formando colônias. Então eu estou pensando nos próximos dias, a hora que o tempo der uma refrescada, em estar tirando ela desse vasinho, em colocar ela num vasinho maior, para ver se ela se multiplica com mais facilidade, que ela encha o vaso, né, e fique linda do jeito que ela é. Então, meus lindos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. 5 lindezas, com muitas dicas de como eu cultivo essas fofurices aqui no meu jardim, né? Hoje um dia um pouquinho mais chuvoso, mas muito fresquinho, muito gostoso. Aqui eu tenho o meu painel de latinhas, aqui eu já estou produzindo outro, gente. Agora só falta pintar as latinhas, fazer o plantio para a gente estar montando. Assim que estiver pronto, eu compartilho com vocês, tá? É tudo muito simples, tá? Uma coisa muito simples mesmo, mas que a gente faz com muito amor. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.